Salve pessoal, beleza? Eric aqui. Vou compartilhar com vocês algumas impressões a respeito das eleições municipais que aconteceram no último domingo. Nós tivemos, além da óbvia e evidente derrota do bolsonarismo, nunca antes na nossa trajetória democrática tivemos tantas mulheres, tantos gays, tantos indígenas, transexuais, enfim, muitas minorias, muitos representantes de minorias foram alçados ao poder e isto coloca o Brasil em sintonia com uma movimentação que é global, que se dá em todas as eleições ocorridas neste ano. Só para citar as mais recentes, nós tivemos nos Estados Unidos uma renovação nas eleições para a Câmara dos Representantes. Das eleitas, dois nomes se destacam. Um deles é a ativista e pastora Cori Bush, liderança do Black Lives Matter, que será a primeira mulher negra a representar o estado do Missouri na Câmara dos Representantes. O outro nome é a senadora Kamala Harris, filha de pai jamaicano e mãe indiana, será a primeira vice-presidente negra dos Estados Unidos. Por acaso, mais cedo, eu li um texto publicado há 3 dias atrás no New York Times, falando das eleições, das últimas eleições nacionais que aconteceram na Nova Zelândia. Houve a reeleição da primeira-ministra Jacinda Ardern, e a Jacinda levou, junto com ela, uma série de representantes que pertencem a este mesmo movimento de renovação e de pluralismo na representatividade. Muitos parlamentares abertamente homossexuais. O primeiro representante parlamentar negro na Nova Zelândia. É um fato histórico, porque devemos lembrar que a Nova Zelândia faz parte do chamado Commonwealth e sempre se relacionou com países da África Negra inseridos no contexto do antigo Império Britânico. E estas pessoas estavam ali na sociedade neozelandesa, mas de forma marginal. Foi em meio a este processo de renovação que ascendeu ao poder a parlamentar Nanaia Mahuta. E é uma liderança muito emblemática deste processo, não só pela sua origem maori, como pelo fato de que ela é a primeira mulher maori, a mais jovem mulher maori, melhor dizendo, a ocupar um cargo parlamentar. E junto com o cargo parlamentar, ela foi apontada pela Jacinda ao cargo de chanceler. Ela se tornou ministra das Relações Exteriores da Nova Zelândia. O rosto dela ficou muito marcado e foi objeto de polêmica, porque ela adotou muito recentemente uma tatuagem tribal no queixo. Essa tatuagem é utilizada pelas mulheres mais velhas, pelas lideranças tribais, e aquilo gerou certo burburinho na sociedade neozelandesa. Apesar de ser uma sociedade progressista, ainda assim é uma sociedade com valores brancos, eurocêntricos, muito arraigados no imaginário popular. Uma escritora, inclusive, teve os seus livros boicotados pelo país após dizer que não pegava bem uma diplomata, representante do corpo diplomático daquele país, utilizando aquele adereço facial que para ela é algo pouco polido e civilizado, não combina com o que se espera de um diplomata, de um chanceler. Evidente que esta é uma discussão de fundo racista. A Nanaia, inclusive, representa algo ainda mais profundo, porque ela é
pertencente à família, a uma das famílias, a um dos clãs reais dos Maori. Inclusive a sua tia-avó foi rainha daquele povo. Logo, isto representa uma reafirmação diante de um histórico de colonização, de opressão, uma vez que aquela minoria foi alijada do poder. Isto se relaciona muito com o Brasil, porque aqui também nós elegemos pessoas que não fazem exatamente parte da paisagem política brasileira. Tradicionalmente, os nossos representantes são homens brancos, oriundos de famílias já tradicionais no meio, ou ainda são egressos das carreiras públicas, das carreiras militares, ou ainda empresários. Pessoas como a Nanaya na Nova Zelândia, como a Cori Bush nos Estados Unidos, ou como outros eleitos aqui, posso citar aqui a Erika Hilton aqui em São Paulo, ou a minha amiga Isa Vicente, foi a única mulher eleita na cidade de Macaé, uma cidade importante do Rio de Janeiro, e a Isa é a única mulher e a única negra daquela Câmara Municipal. Perceba que aqui nós temos um movimento global que não é de agora, ele é consequência do processo histórico, e é disso que se trata a disputa política, boa parte da disputa política que se dá no Ocidente nas últimas décadas, se não no último século. Nós temos aqui classes acostumadas ao mando e classes que reivindicam para si alguma possibilidade de futuro por meio da representação política. A representação política, inclusive, é o principal termômetro da igualdade de um país. Quando você olha, no caso de Macaé, a Isa sendo a única mulher e a única mulher negra, se eu pegar apenas o recorte das mulheres negras no Brasil, segundo o último censo, as mulheres negras formam 28% da população. Em nenhum parlamento você vê esta proporcionalidade na representação feminina e negra. É claro que alguns ditos conservadores e liberais ficam muito chateados com esse tipo de coisa, inclusive demonizam esta busca por igualdade na representação. Isto é um contrassenso, até porque é impossível voltarmos ao mundo de 50 anos atrás. Esta é apenas uma promessa, uma miragem que grupos reacionários fazem para manipular os corações e mentes de pessoas que se sentem inseguras neste novo mundo. Muitos homens brancos, se sentem sim desprestigiados com esta marcha do tempo. A história relega maior participação para as minorias, estamos longe do que é justo e perfeito, ao mesmo tempo em que ela estabelece uma concorrência maior para estas pessoas tão acostumadas com a exclusividade de acesso a determinadas posições. É o mesmo conflito que nós vemos no caso do programa de trainee da Magazine Luiza, é a mesma questão que nós vemos com as cotas raciais, tanto nas universidades quanto no serviço público. Porém, ninguém reclama que a maioria das domésticas são negras, ninguém reclama que a maioria dos funcionários das coletas de lixo são negros, ninguém reclama que a maioria dos apenados no sistema prisional são negros, assim como a maioria dos pobres, a maioria dos analfabetos. Temos, portanto, uma questão de privilégios, é uma disputa por privilégios, uma disputa pela cidadania. Muito ainda há que ser feito. Eu, particularmente, nem acredito neste tempo de justiça antes da segunda vinda, mas o fato é que a mera busca por este estado de coisas é suficiente para enlouquecer muitos. Nós
que somos anões nos ombros de gigantes, que chegamos até aqui graças ao esforço das nossas mães, das nossas avós, daquelas negras lavadeiras, cozinheiras, que deram seu sangue e que foram alvo de tantos abusos, de tanta exploração, nós temos sim que continuar esta luta, que puxar esta corrente da história para frente. Espero que você tenha gostado deste vídeo. Se não for inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like, o seu comentário, espalhe esta discussão, siga também o canal nas redes sociais. Por enquanto é só. Até!